Deus Santo e querido, a nossa oração é simplesmente clamando ao Senhor, para o Senhor guiar essas crianças no caminho do Senhor, não permitindo que nenhuma se perca. Por favor, Pai, guarda elas nesse momento lá embaixo, no culto que elas vão celebrar o Senhor, adorar o Senhor, que o coração e a mente delas seja edificado, mas que o louvor delas em Cristo chegue até o Senhor. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Vamos lá? Nós conversamos na sexta-feira à noite, a série chama-se 50 Tons de Vermelho, da cruz ao sepulcro vazio, e nós conversamos na sexta-feira à noite, fazendo uma simples recapitulação. Não quisemos de maneira nenhuma, em nenhum momento, tratar do filme em si, mas o filme 50 Tons de Cinza nos deu um ensejo interessante, quando nós conversamos por que 50 tons. E a gente descobriu que, na verdade, os tons são simplesmente facetas de um personagem. E o que seria uma faceta? Seriam características peculiares, características que só ele tinha. De acordo com a sua vida, ele desenvolveu características próprias. E aí nós conversamos sobre 50 características próprias do sofrimento de Jesus. Na verdade, quisemos falar de características ou facetas próprias que só o sacrifício de Jesus tem, que só o que o Senhor Jesus poderia fazer e só Ele fez. E aí nós conversamos sobre o sofrimento de Jesus como sendo o substitutivo, ou seja, Jesus se entregou em nosso lugar, mas não só isso, Jesus foi uma moeda de troca. E vocês vão se lembrar que eu até falei que um dia vocês iam tomar café lá em casa e na hora de dar uma ré no carro, ia bater com o carro lá no portão de casa. E aí você teria duas opções. A primeira opção era eu te dar 3 orçamentos e você pagar o prejuízo. Ou a segunda opção era eu assumir o prejuízo. Porque sempre numa relação de perdão, alguém vai ter que assumir o ônus da culpa. Numa relação de perdão, alguém tem que pagar. O prejuízo sempre fica com alguém. Porque alguns de vocês falam assim: pastor, não ia ser tão fácil Deus simplesmente falar assim, está perdoado e resolver o problema? Mas não é assim. Sempre numa relação de perdão, alguém fica no prejuízo. E nesse caso, na nossa relação com Deus, o prejuízo ficou com Ele. Ele resolveu Ele mesmo pagar a culpa no nosso lugar. Por fim, a gente conversou dizendo que o sofrimento de Jesus tem valor eterno. Eternamente Jesus morreu por nós. Eternamente Jesus sofreu por nós. De maneira que na eternidade nós ainda vamos dizer: digno é o Cordeiro, porque ele foi morto e com seu sangue nos arrebanhou. E eternamente a gente vai poder cantar glórias a Deus, porque Jesus sofreu no nosso lugar. E aí a gente terminou naquele dia dizendo isso, e hoje eu queria conversar com vocês ainda sobre esse tema, da cruz ao sepulcro vazio, mas hoje eu queria falar para vocês de tons de esperança. Seguindo a mesma linha que a gente tratou e traçou na sexta-feira à noite, quando eu digo tons de esperança, eu estou querendo falar de características próprias da obra de Jesus e como só Jesus, e qual é a esperança que só Jesus pode dar para nós. Num dia como hoje, em que a gente celebra a ressurreição de Jesus, o que é que essa mensagem tem para dar para nós no que tange esperança? O que essa mensagem pode passar para a gente como forma de esperança? E aí, eu queria começar fazendo essas duas perguntas. Primeiro, ressurreição, ressurgir. E depois, a gente tem prova de que Jesus realmente ressuscitou? Existem provas cabais de que Jesus realmente ressuscitou? O último enterro que eu fui, foi uma cena comovente. Era um rapaz jovem que havia morrido, e nós velamos o corpo. Não só velamos o corpo, nós fizemos a cerimônia fúnebre.
não só fizemos a cerimônia fúnebre, teve um cortejo. Depois desse cortejo, nós paramos em volta de novo, é cerimônia de brasileiro, né? Em volta da tumba, a gente para de novo, e nós paramos novamente. Aí nós cantamos uns 2 ou 3 hinos, e aí um dos pastores que estava presente, abriu a Bíblia, cantou, pregou de novo, já tínhamos pregado antes, pregou de novo. Aí, era naquele esquema da rodinha, quando desce o caixão, né? E o caixão desceu, e a gente estava lá vendo, quando o pessoal jogou a pá de cal em cima, eles jogam muito e depois jogam a terra, a gente estava lá vendo aquilo. E até hoje eu não vi esse rapaz de volta aqui na rua. Ele ficou por lá. Já faz algum tempo, faz alguns dias, e ele continua lá. Porque às vezes alguns dizem assim, Jesus ressuscitou. Mas a gente não estava vendo ele na rua, e ninguém viu ele na rua. As pessoas viram ele morrer, mas será que viram ele ressuscitar? Será que a gente pode acreditar nisso de verdade? E o que essa ressurreição tem a ver com a gente? Eu acho que isso que é o que a gente precisa ver. Abra sua Bíblia, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Esse é um texto que o apóstolo Paulo escreve aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Paulo está escrevendo esse texto 25 anos aproximadamente após a morte e ressurreição de Jesus. Parando para pensar que o Paulo possivelmente se converteu ao cristianismo 3 anos depois da ressurreição de Cristo, nós estamos falando de 25 anos depois do acontecimento que mudou a história. Agora, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele vai falar no capítulo 15 as seguintes palavras: Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, eu preguei para vocês o que eu também recebi. E o que eu recebi? Eu recebi que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou a Pedro, né? E depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu estava pensando, o que pode acontecer em 25 anos? O que pode acontecer em 25 anos? Eu voltei em 1990. O que pode acontecer em 25 anos? Se eu começar a falar para vocês, pensando que o Paulo escreveu essa carta 25 anos depois desse acontecimento da ressurreição de Jesus, eu fiquei pensando o que pode acontecer em 25 anos. Cheguei em 1990 e alguns de vocês não querem lembrar do plano Collor, lembra disso? Quem tinha dinheiro na poupança, alguns dos mais novos não têm a menor ideia do que é isso. Mas em 1990, no mês de março, o Collor, depois de 29 anos, é o primeiro presidente do Brasil, que civil brasileiro, e aí ele faz o discurso na metade de março, e a primeira coisa que ele faz no dia seguinte é confiscar os bens da gente. Os mais velhos lembram disso, os mais antigos lembram disso. Ele voltou com o cruzeiro como sendo a moeda da época, e houve um frenesi enorme naquela ocasião.
Alguns de vocês, eu me lembro dessa época, alguns de vocês vão se lembrar, por exemplo, da Guerra do Golfo, quando o Saddam Hussein, então vivo Saddam Hussein, inventou que o Kuwait tinha roubado o petróleo deles, e aí entrou, então ele pegou as forças dele e entrou no Kuwait para poder tomar o Kuwait, já que o Kuwait daquele tamanho tinha roubado o petróleo deles. Na verdade, aquilo era só uma saída para o mar que o Iraque precisava naquela ocasião. E eu me lembro que o presidente americano era o George Bush pai, e a gente começou, foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar de armas químicas, e antraz, e essas coisas assim. Me lembro desse noticiário da época, e possivelmente vocês que estavam lá nessa época também, ou vocês que já eram vivos nessa época, se lembram do que aconteceu. Mas, como o brasileiro é muito ligado a esporte, e reparem que no Brasil a gente conta ano a cada 4, né? Porque a gente fica esperando a Copa do Mundo. Aqui no Brasil é engraçado, a gente conta os anos assim, a cada 4 anos a gente fica esperando os próximos 4. A gente já está esperando 2018, mesmo depois do último desastre que aconteceu com a gente, que é melhor não comentar. Mas em 1990, o Ayrton Senna, falecido em 94, ganhou o 2º título mundial dele. Uma corrida no Japão, em que ele estava brigando com Alain Prost. Quem é da época lembra disso? O Prost era da Ferrari, o Senna da McLaren. E eles brigavam, e aí quando chegou na última corrida, na primeira curva, o Senna precisava chegar, não precisava nem ganhar a corrida, mas aí dizem que o Senna fez de propósito, porque o Prost tinha batido nele antes. Na primeira curva ele vai reto, bate no meio do carro do Prost, os dois saem da corrida. Isso aconteceu em 1990. E infelizmente eu me lembro desse último acontecimento, quando o Maradona dá uma caneta no Dunga. Ah, Jesus! Depois de quase 80 minutos a gente atacando, o Maradona vai, toca a bola debaixo das pernas do Dunga, o Caniggia sai na cara do Taffarel, dribla o Taffarel, 1-0 para a Argentina, 35 minutos do segundo tempo, e acho que foi a primeira vez que eu chorei por causa da seleção brasileira. Ai, e eu lembro disso, eu estava lá. E eu trouxe um negócio para vocês lembrarem, então eu trouxe 2 videozinhos rapidinhos, para ver se vocês se refrescam a memória de vocês, daquilo que aconteceu há 25 anos, mais ou menos. Vai lá, pode soltar aí. Maradona. Pinta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Caniggia, fez a finta e Taffarel bateu. E é o gol da Argentina. Não precisa botar o outro não, Stalin. Vocês lembram? Sabe o que é pior? No minuto seguinte, o Miller perdeu um gol, ele e o goleiro. Ele atrás, ele e o goleiro não, ele atrás. Lembra disso, Júnior? Alguém cruzou a bola, o Miller embaixo do gol, ele perdeu. Aí foi um desastre, um desespero maior ainda. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente lembra o que aconteceu há 25 anos. A memória, e eu estou com 31, eu tinha 6, e eu lembro perfeitamente. Quem é mais velho lembra um pouquinho mais até e melhor do que eu. Agora, por que então a gente duvida do testemunho de pessoas que estavam há 25 anos da morte de Jesus e dizem: nós vimos o que aconteceu? Por que a gente duvida do testemunho do apóstolo Paulo quando está dizendo assim: olha, ele foi visto por Pedro, e Paulo teve muita chance de encontrar com Pedro, e Pedro contou o que estava acontecendo, ele contou o que viu. Olha, ele foi visto pelos 12, e 25 anos depois, tirando Tiago, os 12 ainda, os 10 ainda estavam lá. Ele diz: algumas mulheres viram ele. Tiago, e esse Tiago que viu a ele não era Tiago apóstolo, mas por estar separado, os estudiosos vão dizer: esse Tiago é o irmão de Jesus, que vai escrever uma carta depois, e que em Atos capítulo 15 se torna um dos líderes da igreja. E ele foi visto por último por mim. Eu vi, eu estava lá,
eu enxerguei. Se a gente lembra o que aconteceu há 25 anos tão bem, por que eles não lembravam? Por que ainda se duvida desse acontecimento histórico? Depois de pessoas que viram, que pegaram, que conversaram, que falaram, se eles viram e testemunharam, por que a gente ainda duvida? Mas prestem atenção, porque nós temos um problema para se resolver, para ser resolvido aqui. A tumba está vazia. É isso que o Paulo está dizendo. A tumba está vazia. Ele não está lá mais. Aí começam a surgir as explicações. Eu trouxe 3. A primeira explicação é uma conspiração. O que aconteceu lá foi uma conspiração. Aqueles discípulos, isso é o que eu mais ouço por aí. Eu tenho alguns amigos que não são crentes, e quando a gente vai conversar, o que eles mais falam é esse argumento. Não, o que aconteceu lá foi uma conspiração. Os apóstolos chegaram, eles mesmos removeram a pedra, tiraram o corpo de Jesus de lá. Ao tirarem o corpo de Jesus de lá, eles inventaram essa história para poder falar assim: não, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele tinha falado, então agora eles criaram essa história. Isso é uma conspiração contra Roma, é uma conspiração contra o império, é uma conspiração contra o judaísmo. Tudo bem, é uma conspiração. É uma conspiração de os discípulos. Eu coloquei ali, como é que covardes iam ser capazes de fazer isso? Na sexta-feira eles fogem, com medo do império. O Pedro nega Jesus por causa de 2 mulheres que vão confrontar ele. Isso na sexta. Aí sábado o que aconteceu? Ele tomou Red Bull, ficou forte, e no domingo de manhã eles foram lá encarar 2 soldados que estão guardando o túmulo. Como? Como é que eles iam fazer isso? Como é que só o João ficou? Todos os outros fugiram. Então em 24 horas os covardes viraram homens todo poderosos, que foram capazes de armar um plano. E aí logo depois que Jesus chegou, foi crucificado e estava no túmulo, eles chegaram lá no domingo de manhã e enfrentaram o império. Tinham fugido na sexta-feira, agora no domingo eles tomaram o quê? Uma dose de coragem extra e foram lá. Não dá para entender. Eu botei uma coisa ali. Olha essa frase aqui. Esse cara, o Lee Strobel, ele escreve um livro falando sobre o 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Falando dos muçulmanos, ele diz assim: pessoas morrem por suas crenças. Se eles sinceramente acreditam que são verdadeiras, eles vão morrer por suas crenças. Se eles acreditarem que essas crenças são verdadeiras, eles morrem por elas. Mas pessoas não morrem por crenças religiosas se têm consciência de que elas são falsas. Aqueles 12 ou aqueles covardes morreram por causa de uma mentira. Eles entregaram a sua vida por causa de uma conspiração. Eles simplesmente entregaram e morreram dizendo: ele ressuscitou, por causa de uma mentira. Você precisa ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar que Jesus ressuscitou. Mas tem uma outra teoria. Essa teoria essa é a mais absurda de todas. É a teoria da alucinação. Eles dizem que por causa do acontecimento lá na cruz, os apóstolos ficaram extremamente alucinados, desesperados, debaixo de muito estresse, e por causa de muito estresse, eles tiveram uma alucinação. Então o que eles viram foi uma alucinação de Jesus, não era Jesus. Eles estavam meio variando, talvez tomaram chá de trombeta, cogumelo, alguma coisa assim. E aí Jesus não ressuscitou. O que eles tiveram era um devaneio, e aí eles viram Jesus. Só me diz uma coisa: como é que 12 pessoas têm a mesma alucinação no mesmo lugar? Pior, como é que 500 pessoas têm a mesma alucinação?
Como é que 500 pessoas reunidas têm o mesmo testemunho e dizem assim, não, isso foi uma alucinação? Como é que isso pode acontecer? E para piorar, gente, as alucinações demandam de expectativa. Você já viu fantasma alguma vez na sua vida? Já viu? Tem um monte que morre de medo, eu sei que vocês já viram. Os medrosos, então, você sabe o que a psicologia explica em relação a isso? Você precisa ter uma expectativa. O dia que você viu o fantasma é porque você estava com muito medo anteriormente. Eu vou chegar lá e eu vou ouvir uma voz, eu vou ouvir uma voz, eu vou ouvir uma voz. Quando você chegou lá, você ouviu uma voz. Você estava com muito medo. É assim que funciona. Não, eu vi um fantasma. Não, não era um fantasma. Você entrou no banheiro, era sua toalha pendurada de branco lá. Só que o medo gera essa expectativa e essa expectativa te gera alucinação. Agora, qual expectativa que eles criariam para ver uma alucinação de Jesus se Jesus tinha morrido? E eles nem acreditavam mais que Jesus podia aparecer. Eles já estavam, alguns já tinham ido para Emaús, outros já tinham fugido para outro, não tinha expectativa nenhuma. Eles já estão falando assim, ele morreu, acabou, não tem mais. Mas tem uma última, que essa é a mais, não, essa outra é a mais bacana, essa é a do colapso. Essa é fantástica. Jesus foi, eles dizem assim, Jesus não morreu, Jesus teve um colapso. Não, quando botaram Jesus lá, parecia que ele tinha morrido, mas ele não morreu, não. Jesus estava lá e ele estava só meio apagadinho. Depois de ter tomado 39 chibatadas dos romanos. Como eu disse aqui na sexta-feira, depois de ter fígado perfurado, baço estourado, depois de ter aquele monte de sangue perdido e quase morrido de sede, depois de ter mão furada, nervo perfurado e completamente repuxado, tétano no corpo, Jesus teve um colapso, ele não morreu. Para piorar, qualquer legista, quando vê que quando o soldado fura ao lado de Jesus e sai água, aquilo é prova de morte. Jesus morreu. Para piorar mais ainda, como é que depois de uma surra daquela, ontem nós fomos jogar bola à tarde, joguei 90 minutos. Eu não estava aguentando levantar a perna hoje cedo. Agora imagina Jesus, depois de tomar uma surra daquela, ele ainda teve condição de levantar, mexer naquela pedra ainda. Jesus ainda conseguiu fazer isso. Para piorar, ele não só fez isso, ele, depois de tomar aquela surra, ele mexeu na pedra, e depois de mexer na pedra, matou 2 soldados romanos e conseguiu sair de lá. Vocês estão vendo o absurdo que existe? E aonde vocês estão, são esses argumentos que as pessoas usam, para falar que a fé da gente não é verdade. Deixa eu dizer para vocês, tem que ter mais fé para acreditar nisso, do que fé para acreditar que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu, ficou morto e ressuscitou. O que você acreditar nisso aqui não tem condição. E é isso que vocês vão encontrar sempre que você falar que é cristão. Se você conversar com um bom espírita, por exemplo, ele vai usar esses 3 argumentos para você. E ele vai falar ainda que quando Jesus ressuscitou, ele recebeu um mesocorpo. Mas isso é umas cenas para o próximo capítulo. Irmãos, eu quero que vocês pensassem o seguinte. Olha esses 3 versos que o Paulo usa, os 3 verbos que o Paulo usa no verso 3 e 4. Paulo não tem dúvida que Jesus morreu. Paulo não tem dúvida que o que aconteceu foi uma morte real. Ele diz, ele morreu. Ele não só morreu, ele foi sepultado. E ele não só foi sepultado, como ele ressuscitou. E só pode ressuscitar quem morreu. Quem não morreu não pode ressuscitar. Ele tem essa certeza. Mas olhem só. Existem evidências então da ressurreição? Claro que existem. A primeira expressão no verso 5 que o Paulo está usando é: ele apareceu a Pedro. E depois ele apareceu aos 12. Tudo bem, pastor, e daí? Olha só. Se você, sinceramente, se você é um crente fiel e você lê a Bíblia, você vai saber do que eu estou dizendo. Se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João isoladamente, depois de um tempo você lê o livro de Atos, não é o mesmo Pedro. É impossível ser o mesmo homem. Não é. Não dá. Aquele covarde que foge,
aquele que fala sem pensar, aquele que antes de terminar de acontecer, ele já tem a resposta das situações. Não é o Pedro do livro de Atos. Mas por que não é o mesmo Pedro? Porque ele está tendo uma experiência completamente diferente. Ele está tendo a experiência de ver que o Messias realmente veio, morreu e ressuscitou. Mas não é só isso não. Tem uma segunda evidência que ele vai trazer para nós. Ele fala, olha, ele foi visto pelos apóstolos, principalmente por Pedro. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. E eu acho isso engraçado. 25 anos depois, a maioria sobrevive até agora. Vocês acreditam que o Brasil perdeu da Argentina de 1-0? Acreditam? Sinceramente? Quem disse que aquela imagem é real? Você estava lá? Você viu? Eu não vi. Era um domingo à tarde quando isso aconteceu. Eu estava em casa com a minha família. A gente almoçou. Depois do almoço, o jogo foi volta de 2 da tarde. Eu me lembro disso. Mas eu não estava na Itália. Eu não vi. A Globo disse aquilo ali. E o Galvão Bueno foi quem falou. Eu não estava lá para ver. Eu não estava em loco. Aquilo é uma imagem que foi passada para mim. Ela é real? Aí você diz assim, os jogadores falaram. Os jogadores falaram. Não, é real. Os repórteres falaram, escreveram para nós. Os repórteres falaram, escreveram para nós. Não bateram foto, eles estavam lá. Então você acredita no que eles disseram. Então por que você não acredita que 500 pessoas viram o Senhor? E depois que elas viram o Senhor, o Paulo também viu, escreveu, e isso chegou até o dia de hoje. A gente não estava lá. Do mesmo jeito, eu tinha separado um outro vídeo, que era a batida do Senna com o Prost. Aquilo aconteceu no Japão, numa madrugada de sábado para domingo. Ninguém estava lá, ninguém viu. Você estava no Japão, você estava em Suzuka naquele dia? Em 1990? Mas a gente acredita nisso que falaram para nós, nessas imagens que chegaram para nós. Claro, Jesus não vivia num tempo em que tinha a foto, não tinha rádio, não tinha TV. Mas o testemunho está dito, está falado, está escrito. Por que a gente ainda não acredita? Está documentado. Você diz assim, pastor, isso é escritura. Deixa eu te falar uma coisa. Tem mais de 10 mil pergaminhos disso aqui. Se você fosse um bom estudante da Grécia Antiga, os escritos de Homero, você tem só 2 pergaminhos antigos. Só que a gente vai para a faculdade e eles falam que Homero e a sua Ilíada são verdades. Por que isso aqui não é verdade? Você tem mais de 10 mil documentos que dizem 1 Coríntios é verdade, 1 Coríntios é histórico. Mais de 10 mil documentos. Agora os documentos da filosofia grega eu tenho 2. E a filosofia grega é verdade, isso aqui é mentira. Eu não consigo entender. Por que esse preconceito? Por que a gente não acredita ainda? Eu não consigo entender. Você consegue entender? Só que às vezes a gente não sabe essas informações. Não faz sentido, irmãos. Está dito, está documentado, está falado. Quem vai duvidar? Está nos anais da história. Mais de 500 pessoas foram alucinadas. Ele teve um colapso? Não, é um fato histórico. O Filho de Deus veio nessa terra, Deus se encarnou, Deus se fez homem, Deus veio habitar no meio de nós, Deus foi morto pelos nossos pecados, Deus pagou a conta no nosso lugar, Deus ficou morto por 3 dias e ressuscitou em glória. E muitas pessoas viram, e está documentado historicamente para a gente saber. Mas ele dá um outro testemunho. Ele ainda diz assim, ele foi visto por Tiago. Sabe que Tiago é esse? Esse é o Tiago que um dia Jesus está lá pregando, ele tentou puxar Jesus pelo braço, falou assim, você está ficando doido, rapaz, você está falando que você é o Messias? É o irmão dele. É o Tiago, irmão de Jesus, que não acreditava que Jesus era o Messias. Era o Tiago que um dia chegou e falou assim, ei, para de envergonhar o nome da gente. Era o Tiago que não acreditava nele. Mas você quer piorar? Olha só. Ele diz assim,
foi visto também por mim, pelo Paulo. Olha aqui, você quer me chamar de trouxa? Me conta uma história diferente. O que o Paulo ia ganhar para contar essa história? Na conversão do Paulo, sabe o que Jesus falou para ele? Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. O cara era fariseu, tinha status, tinha bens, tinha poder, era respeitado por todo mundo. Paulo, o que você ganhou quando você converteu ao cristianismo? Primeira coisa, ele perdeu a esposa, porque o judeu que se convertia ao cristianismo fazia-se o velório dele. E a melhor corrente é, um fariseu nunca poderia não ser casado. Paulo, quando fala de casamento, fala com propriedade, ele entendia a vida. A melhor corrente de pensamento é, Paulo era casado, e quando converteu, perdeu a mulher. Perdeu esposa, perdeu família, perdeu status, começou a ser perseguido. Logo em Damasco, quando ele está pregando, eles vão levar e abaixar ele pelo cesto, porque ele ia morrer. E aí esse cara está dizendo assim, eu vi o Senhor. E o que você ganhou com isso, Paulo? Nada, só chibatada. Você está querendo dizer para mim que você só vive fazendo negócio por aí na rua para perder, né? Você está de brincadeira comigo. E o mundo está de brincadeira com a gente. O mundo deve estar de brincadeira com o cristianismo. Pessoas que não acreditavam em Jesus, pessoas que perseguiam os cristãos. Eu falei com você que Paulo se converteu possivelmente 3 anos depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Paulo teve muito tempo para matar, foi muito cristão. E ele ainda diz assim, eu persegui a igreja. Eu não era digno e eu persegui a igreja. Eu matei cristãos, eu matei essa gente, eu não sou digno, mas ele ainda se mostrou para mim, eu vi, porque não foi só Pedro e os apóstolos, não foram só 500 pessoas, é gente que não acreditava nele, como Tiago e como Paulo, e essa gente que não acreditava nele, o viu a Jesus ressuscitado. Agora, o Augustus fala uma coisa interessante para a gente. O Augustus fala o seguinte: se você não acredita na ressurreição de Jesus, pelo menos 5 problemas. Número 1, e o Paulo está dizendo isso, a nossa pregação não vale nada. A nossa pregação é vazia. Se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, o que é que a gente está fazendo aqui? Porque a nossa fé é morta. Nossa fé não vale de nada. Nós pregamos um Deus que morreu e não foi capaz de ressuscitar. Qual é o sentido da vida cristã? Porque se Jesus morreu e não ressuscitou, a morte tem poder sobre ele, então a morte vai continuar tendo poder sobre você. A pregação da gente é vazia, o evangelho não existe. Sem ressurreição não tem palavra de Deus. Sem ressurreição, a morte continua nos dominando. Sem ressurreição, você não tem a esperança de que o dia que você fechar o olho e a gente botar você, ou vocês me colocarem a 7 palmos, eu não tenho esperança de ressurreição. Porque se Cristo é a primícia, ou Ele é o primeiro a ressuscitar, se Ele não ressuscita, eu também não ressuscito. E de que vale pregar o cristianismo? Porque a morte, que é a punição do pecado, ainda continua sobre nós. A pregação do evangelho, ou o exercício espiritual da igreja sem ressurreição não vale nada. Mas tem uma outra coisa. Os apóstolos seriam falsas testemunhas. Então, se eles seriam falsas testemunhas em relação a isso, toda a nossa espiritualidade não vale nada. Porque se os apóstolos mentiram quanto à ressurreição de Jesus, tudo que nós fazemos hoje é uma grande mentira. Se Jesus não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Porque isso aqui é só um circo armado. Não vale de nada. Porque para que eles entregaram a vida deles lá? Para que eles incentivaram a igreja e hoje esse incentivo chega para nós? Sem ressurreição, meus irmãos, isso aqui é só um circo. E eu sou o palhaço maior. Só falta o meu nariz. Entendem isso? Mas a gente pode ir mais além. Os crentes ainda vão ter que pagar pelo pecado deles. Se Jesus não ressuscitou, a morte tem poder sobre ele. Irmãos,
Eu vou tentar me esconder onde eu puder, mas não dá por causa do Salmo 139. Mas o dia que a gente chegar diante de Deus, deu errado. Deu errado. Se Jesus não ressuscitou, como é que o pecado está pago? Nós vamos ter que chegar diante de Deus e dar conta disso tudo. Eu não estou dando conta nem agora, que a graça está sobre mim. Ainda brigo com o pecado dentro de mim o tempo inteiro, e vocês também. O que a gente vai fazer lá na hora de encontrar com Deus? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que pagar a conta. Eu falei da relação que a gente tem com Deus, é uma relação, pecado é isso, alguém vai ter que pagar. Se ele não pagou, nós vamos ter que pagar. Vocês já estão fazendo economia, quebra o porquinho, meu filho. Ou então começa a botar aí e ver se Deus aceita as moedinhas de R$1 da gente. Porque nós não vamos ter o que fazer. Como é que nós vamos pagar? Se ele não ressuscitou, o pecado não está pago. Os crentes que morreram na verdade, está todo mundo caminhando para o inferno. Os crentes estão todos indo para o inferno. Porque isso aqui, olha o raciocínio. Isso aqui não valeu de nada. Se Jesus não ressuscitou, isso aqui é um picadeiro armado. Essa fé não vale de nada. E todo mundo que morreu está caminhando a passos largos para o inferno. Para piorar, nós ainda somos mais infelizes de todos os homens. Porque o apóstolo Paulo vai dizer no verso 19, se a nossa fé só se restringir a esse tempo, fé onde a fé num mundo em que a traça e o tesouro corrompem e corroem tudo que você tem, não tem condições. Agora, eu termino aqui. O Ricardo diz o seguinte, o Ricardo Agreste: se Jesus ressuscitou, se Jesus realmente ressuscitou, se essas testemunhas estão corretas, se o que eles falaram é a verdade, primeiro, Jesus não é o maior charlatão da história. Jesus é quem ele disse que ele era. Ele disse, eu sou Deus. E o que falaram dele também é verdade, porque quando apontaram para ele, disseram, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se Jesus ressuscitou, então ele é Deus encarnado. Ele é todo-poderoso. Se ele ressuscitou, o que ele disse? Eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ninguém tira ela de mim, eu dou, e eu pego ela de volta. Então ele é verdadeiro, então não tem mentira nele. Se Jesus realmente ressuscitou, nós podemos acreditar na palavra dele. Isso aqui começa a deixar de ser um circo, a fé começa a fazer sentido. Se Jesus ressuscitou, a sua vinda aqui, as suas orações, o fato de você entregar a sua vida a ele, o fato de você deixar ele guiar a sua vida, o fato da gente consagrar e entregar os nossos filhos no batismo aqui para ele, para o serviço dele, o fato de sermos crentes e vivermos em missão para ele, isso é verdade, e isso faz sentido, e só faz sentido a partir da ressurreição. Mas uma outra coisa, se Jesus ressuscitou, é porque Deus aceitou o sacrifício. Como assim, Rômulo? Se Jesus ressuscitou, Deus, quando Cristo estava na cruz, ficou completamente satisfeito, e a ira de Deus foi jogada de lado. A ira de Deus, que era para cair sobre mim e sobre você, foi completamente satisfeita em Jesus Cristo. E hoje de manhã a gente conversou rapidinho sobre a história do Abraão e do Isaac. Lembram disso? Quando Abraão leva Isaac para ser morto. E quando ele levanta a faca para matar o Isaac, porque Deus tinha mandado isso, aparece um cordeiro. E esse cordeiro foi morto no lugar do Isaac. Porque esse cordeiro apontava para Jesus. E nós vimos hoje de manhã que, por exemplo, lá no Éden, quando os homens fizeram folha de figueira para tapar a vergonha deles, e eu perguntei para vocês, quanto tempo a folha de figueira podia durar? 24 horas? É isso que o homem consegue fazer. Ele não consegue tapar nem a vergonha dele, nem a culpa dele. Só que Deus sacrifica um animal e faz roupa de pele de animais para ele. Porque o que Deus tem para nos dar é eterno, isso não acaba, isso é perene. Se Jesus realmente ressuscitou, irmão, os seus pecados estão perdoados nele.
Se Jesus ressuscitou, não há lugar para culpa na nossa vida. Se Jesus ressuscitou, não há lugar para uma vida de acusações. Não há lugar para uma vida em que a gente vive oprimido por causa de pecados que nós cometemos. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a oferta foi aceita. Por isso não há lugar para culpa mais no cristianismo. Há lugar para arrependimento e nova vida. Mas se Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. A morte foi completamente vencida. De maneira que você que anda cheio de síndrome do pânico, morrendo de medo de morrer, você não precisa mais ficar assim. Pode descansar. Pode pedir a Deus para diminuir a dose do Rivotril. Pode pedir a Deus para diminuir a dose do antidepressivo. Porque a morte foi completamente vencida. E o que é essa vida perto da eternidade que a gente tem para passar com Jesus? Se você realmente crê que Jesus ressuscitou, não precisa ficar preocupado, porque o nosso último inimigo já foi vencido. Se você crê que Jesus ressuscitou, e se Jesus realmente ressuscitou, a gente pode viver o novo. Sabe o que é o novo? A teologia chama isso de últimos dias. Sabe o que são esses últimos dias? O Novo Testamento vai chamar isso de nova criação. Quando Jesus veio e ressuscitou, uma nova era foi inaugurada. Uma nova atividade, uma nova ordem foi organizada. A redenção, a salvação, a organização do mundo está em curso, está acontecendo. A última coisa que ele vai fazer é vencer a morte quando nos ressuscitar com ele. E aí, quando a Nova Jerusalém descer do céu, ele vai restaurar essa criação inteira. Mas antes disso, ele começou entrando dentro de nós e nos fazendo nascer de novo. Aí agora, o novo que a gente pode viver de Cristo é, você pode ter um novo caráter. Você não precisa ficar vivendo desse jeito mais. Você não precisa ficar vivendo refém das suas próprias paixões. Eu e você não precisamos mais ficar sendo dominados pelo pecado, porque a gente pode dizer não, porque a mudança começou de dentro para fora. E não é só isso não. Talvez você entrou aqui hoje desesperançoso em relação ao seu casamento. E a obra de Cristo diz assim, é novo, dá para restaurar, dá para refazer, dá para voltar para o Éden, dá para voltar para o princípio inicial. Talvez você chegou aqui completamente sem esperança. A ressurreição de Jesus vai mostrar para você assim, é possível ter esperança de novo. É possível respirar novos ares. A gente não está refém mais da condenação do pecado. É possível refazer relacionamento de irmão com irmão, de pai com filho, de mãe com filho, de marido com mulher. É possível refazer relacionamentos com vizinhos. É possível ter uma vida refeita. É possível ser refeito. Emocionalmente a gente pode ser sarado. Fisicamente a gente pode ser sarado. Jesus pode curar, porque o novo foi refeito, porque a ressurreição é a garantia disso. A ressurreição é a garantia de que você pode mudar, e de que não tem nada definitivo, porque nem a morte é definitiva, porque o que é definitivo é a vida eterna com Ele. E para terminar, eu acho que isso é o mais lindo de tudo. A gente não está sozinho. 40 dias depois, Ele sobe aos céus, e 10 dias depois, Ele derrama o Espírito Santo. Ninguém aqui está sozinho. Ninguém aqui está desamparado. Ninguém pode olhar e dizer assim, Deus me abandonou. Deus deixou de olhar para Jesus na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Mas para nós não. Para nós não. Porque o Espírito Santo está exatamente aqui com a gente agora. Nesse exato momento. Nessa exata circunstância. Nessa exata ocasião. E a gente não precisa andar só mais. Porque agora Deus está em nós. Deus está dentro de nós. Aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus está em nós.
aqueles que entenderam que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Jesus está em nós. Por isso, irmãos, eu termino com essa frase aí. A tumba está vazia, não tem ninguém lá mais. Ele não está lá mais. Naquele domingo de manhã ele não esteve lá mais. E eu queria pedir que você baixasse sua cabeça para você poder orar. Cantar uma canção, né? Porque talvez você chegou aqui desesperançoso. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus ressuscitou. A tumba está vazia. A gente pode ter esperança. Jesus ressuscitou. Por isso, não existe situação que não possa mudar. Jesus ressuscitou. Aqueles que o confessaram podem ter esperança, podem esperar nele, porque a gente tem certeza de que ele ressuscitou. A gente tem certeza de que ele está com a gente agora. A gente tem certeza, por A mais B, que através do Espírito ele se encontra aqui no meio de nós. Através do Espírito ele se encontra aqui com a gente. Deus Santo, Deus Eterno, Jesus é a nossa esperança. Ele nos fez nascer de novo. Ele se entregou por nós, deu a vida dele por nós. Mas obrigado, Pai, porque Jesus ressuscitou. E a gente tem certeza disso. Ele está vivo, e vivo eternamente. E nesse momento eu sei que ele está do lado do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. E pela fé a gente tem certeza disso. Pai, restaura a esperança de irmãos e irmãs que hoje estão aqui com seus corações completamente entregues. Restaura a esperança de irmãos e irmãs que estão aqui, talvez completamente desesperados e desenganados. Oh Deus, a ressurreição é a prova de que a gente pode confiar no Senhor, de que a morte foi vencida e de que a gente pode viver um tempo novo com o Senhor, e que a gente pode ter certeza de que aquilo que o Senhor tem feito e faz é eterno, é para sempre como a obra de Jesus nas nossas vidas, para sempre como o senhorio do Senhor Jesus. Recebe toda a glória nossa. Mas a gente pede ao Senhor, ministra aos corações que estão aqui a esperança de que Cristo vive e de que Cristo reina para todo sempre, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.